Bem-vindo ao concurso TUB. O meu nome é Raul Figueira e neste vídeo nós vamos fazer a terceira parte da série de vídeos voltado para a Constituição Federal, voltado para o concurso do IFAM 2018. O concurso TUB também está no Facebook, na página Concurso TUB Oficial e no Twitter, Concurso TUB. Bem, na primeira parte nós fizemos a leitura e o estudo do artigo 20, 23 e 24 e do artigo 30. Hoje nós vamos tratar dos artigos 215 e 216, que está relacionado com a cultura, é a seção 2 da Constituição Federal. Então esses são os demais artigos que nós estudamos nos vídeos anteriores. Tem o artigo 20, que é dos bens da União, que nós tratamos no primeiro vídeo da série. A questão de repartição de competências, artigo 23, que são competências comuns, competências concorrentes do artigo 24, a competência dos municípios, no artigo 30, e agora nós vamos iniciar a leitura e estudo dos artigos 215 e 216, que está voltado para a cultura. Bem, no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 215, nós temos que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então nós temos 3 nomes para memorizar. São manifestações das culturas, não são quaisquer culturas, são populares, indígenas e afro-brasileiras. Basta lembrar do mnemônico PIA. E não são só essas, né? Se alguma questão falar que é somente de culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, estará errado, porque ele complementa dizendo que também o Estado protegerá as manifestações de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, não são só indígenas e afro-brasileiras. Bem, parágrafo 3º, nós temos que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a. Então, o parágrafo 3º fala que lei não é lei complementar. Então, é uma lei ordinária e não uma lei complementar que estabelecerá o Plano Nacional de Cultura. E fala que ela é de duração plurianual. Se é de plurianual, provavelmente deve estar relacionado com o PPA, né? Lá da disciplina de AFO, de Administração Financeira e Orçamentária. Bem, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, né? São de vários anos. Esse Plano Nacional de Cultura tem duração de vários anos, mais de um ano, visando ao desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a quê? Esse Plano Nacional de Cultura conduz a quê? Que essas ações vão conduzir a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Além da defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, esse Plano Nacional de Cultura também visará a produção, promoção e difusão de bens culturais. Além disso, temos que tratará da formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Além disso, democratização do acesso aos bens de cultura e, finalmente, valorização da diversidade étnica e regional.
Enquanto isso, o artigo 216. Vamos fazer a leitura. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Então, nós temos bens do patrimônio cultural brasileiro que são tanto materiais quanto imateriais. Você tanto pode pegar nesses bens, como também você pode ser algo que você não consiga pegar, ou tocar, ou ver. Bem, são tomados, esses bens, né, tomados individualmente ou em conjunto. Individualmente ou em conjunto. Portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Então, quais são os bens que representam o patrimônio cultural brasileiro, que podem ser material e imaterial e podem ser tomados individualmente ou em conjunto? Que bens são esses? São as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver. Então, por exemplo, essas formas de expressão e modos de criar, fazer e viver são bens que não são materiais. Você não pode pegar, é uma técnica de fazer algo típico, um bolo típico de uma determinada região, uma determinada comida típica, o fazer, né? A forma de viver ou de fazer. O que é que são bens também? As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Também as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Nesse caso, são materiais, né? As obras, objetos. Você pode pegar, você pode ver os documentos, edificações. O que é que são bens também do patrimônio cultural brasileiro? Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, são esses os bens, né? Além disso, no artigo 216, no parágrafo 1º, nós temos que o poder público, com a colaboração da comunidade, então não é somente o poder público, é necessária a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Geralmente, quando se pensa em proteger o patrimônio público, a primeira coisa que vem à mente é tombamento, né? O tombamento que é aquele ato de inscrever o bem em um dos 4 livros do tombo, né? Geralmente a gente pensa isso, em tombamento, mas existem outros meios de proteção do patrimônio público cultural brasileiro, que é por meio de inventários. Além de tombamento, nós temos inventários, nós temos registros, vigilância e desapropriação. E, além desses, isso não é exaustivo, não é um rol que cobre todas as possibilidades. Além disso, ainda tem outras formas de acautelamento e preservação. Bem, continuando, no artigo 216, nós temos que o parágrafo 6º diz: é facultado, não é obrigatório, é facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais. Então, um estado ou um Distrito Federal, já que o Distrito Federal acumula funções tanto de estado quanto de município, estados e Distrito Federal, eles têm a permissão de criar um fundo
de fomento à cultura e vincular este fundo à proteção, a programas e projetos culturais. E, no máximo, né, esse fundo pode ter até 0,5% de sua receita tributária líquida. Além disso, o parágrafo complementa dizendo que é vedada a aplicação desses recursos no pagamento de... Ou seja, o Estado, o Distrito Federal pode criar esse fundo, mas ele não pode gastar com qualquer coisa. É vedado. Você não pode gastar dinheiro desse fundo com o quê? Com despesas com pessoal e encargos sociais. Você também não pode gastar, os estados não podem gastar com serviço da dívida. E os estados também não podem gastar com qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Ou seja, tem que ser voltado para a cultura, para programas e projetos culturais. Eu peguei também uma parte do artigo 216-A, que diz que o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa. Então, como é que esse Sistema Nacional de Cultura ele é organizado em regime de colaboração? E de que forma? Descentralizada e participativa. Institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Bem, então eu vou ficando por aqui. Essa foi a terceira parte do estudo da Constituição Federal voltada para o concurso do IPHAN. Espero que você tenha gostado. Por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço.